Olá pessoal, esse vídeo é referente ao TFC produzido por mim e pelo aluno Lucas Silva da Rosa, com orientação do professor Dr. Romes Atux, da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação. O tema abordado nesse TFC é a predição de casos de Covid-19 utilizando técnicas de aprendizagem de máquina. Aqui comentando um pouco sobre a introdução, né? Vocês podem ver que as técnicas de aprendizagem de máquinas elas fazem uso de bastante computação avançada devido à quantidade de informações que ela tem que ler e interpretar, né? Então, e além disso, os dados têm que serem treinados a devolver uma resposta de acordo com a informação de entrada. Então, os algoritmos eles são aprimorados com cada vez mais que se tem informações disponíveis e utilizadas para treinar os modelos. Melhorando o modelo estatístico, que pode ser usado para prever um valor de uma variável de interesse de maneira mais precisa, sensível a erros e a novas entradas no modelo. Por fim, você pode entender que o aprendizagem de máquina como aplicação computacional que gera previsões com base em propriedades conhecidas e aprendidas com dados de treinamento, encontrando padrões nos dados de acordo com o RACE, né? Então, vocês podem ver que atualmente aquelas condições que a gente utilizava para realizar determinadas instruções, né, vários if else, já não é mais atendido, né, visto que tem bastante informações hoje e com inúmeras decisões. Então, o aprendizado de máquina vai se tornando cada vez mais efetivo nesse sentido. Aí aqui algumas definições de acordo com o Mahesh, que ele subdivide o machine learning em vários modelos, né? Que você tem a árvore de decisão que está no modelo supervisionado, não supervisionado, tem redes neurais, multitask learning, e o utilizado nesse TFC é o aprendizado supervisionado, né? Onde a gente vai comentar um pouco mais sobre as regressões lineares. Aqui falando um pouco sobre séries temporais, aqui tem um gráfico exemplo ao lado que ele resume bem essa definição, né? Que você pode definir ela como um conjunto de observações obtidas de forma sequencial ao longo do tempo, né? As características centrais desse tipo de dados é que as observações vizinhas são dependentes e precisa-se sempre levar em conta essa ordem temporal dos dados a serem analisados. Então, você pode ver que nesse exemplo que a gente está mostrando aqui nesse slide, o valor principal ele é a linha azul, enquanto que valores que estão dentro dessa faixa, né, que é a faixa azul claro, ele é o que teoricamente estaria dentro da previsão, né? Então, essa é uma definição de série temporal representada graficamente. Complementando, né, ao você analisar uma ou mais séries temporais, a representação gráfica dos dados é fundamental, podendo revelar padrões de comportamentos relevantes. Então, esse exemplo é bem característico. Aqui mostra um pouco sobre o pipeline de tratamento dos dados, né, que a gente teve que realizar para fazer o treinamento. Aqui você tem os dados brutos que foram coletados diretamente do Kaggle. Como vem bastante informação, né, nessas databases, a gente pega só os dados que a gente tem interesse, que no caso foram as datas, os números de mortes, números de casos. Depois a gente processa os dados, fazendo as transformações, né, realizando tratamentos, adequando o data type correto e extraindo alguns padrões. E a partir desses padrões que a gente identifica, a gente consegue gerar o conhecimento. Aqui falando um pouco sobre a regressão polinomial, que foi utilizada, ela se baseia no princípio da regressão linear, que é um dos métodos mais intuitivos, só que
teoricamente ela é bem simples, mas praticamente ele não atende, né? Então a regressão linear a gente teve que evoluir ela para uma regressão polinomial, que é a adição de vários outros termos com múltiplas variáveis preditoras. Então aqui vocês podem ver que é uma equação simples, que é um y é do formato y ax mais b, e no caso a gente teve que evoluir para um modelo mais real, né? Que é aqui logo abaixo. Aqui para construir nossos modelos usamos essas bibliotecas, que é NumPy, Matplotlib, Pandas, sklearn, que é onde a gente fazia os treinos e os testes. E essa é a Sklearn Metrics para utilizar métodos de erro mínimo quadrado, né? Desculpa, de erro quadrado médio. E aqui as informações utilizadas, que foram as datas de observação, os casos confirmados, mortos e recuperados. Aqui como resultado, né? A gente tem predição de 10 dias no futuro. Então, como base, a gente pegou os valores reais, né, dos números realmente identificados, que está nessa linha vermelha, e a gente usou os modelos que a gente tem para identificar, fazer a teoria e tentar chegar em alguns valores próximos, né? Então essa linha tracejada indica a predição. Então, como vocês podem ver aqui, ela numa regressão de polinomial do segundo grau, ela está bem parecida com o valor real, né? Ela se aproxima de uma parábola, então está bem parecido. Já no terceiro grau ela foge um pouquinho do esperado. Aqui na regressão do quarto grau ela destoa um pouco mais, e a de quinto grau ela também destoa um pouco mais para baixo nessa curvinha aqui. Então essa do terceiro grau ela se aproxima um pouco também, que é no caso um teste de 25% dos dados. A do quarto grau ela destoa bastante, né? E aí a conclusão a gente consegue tirar a partir do erro, né? Que é a diferença entre o valor real e o valor previsto. Então, quanto menor esse erro, mais preciso é o modelo que a gente utiliza. Então, para a gente avaliar isso, a gente usou os desempenhos por meio de exercícios numéricos, incluindo simulação e análise de dados empíricos. Nesse processo de simulação, a gente viu que tinha um bom desempenho, né? Principalmente aquele lá de polinomial de segunda ordem. Então, apesar de ser um modelo simples, ele de certa forma cumpriu com o que a gente estava esperando. E esse foi nosso TFC. Obrigado.